Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar, um canal exclusivamente dedicado à discussão de temas militares atuais. Neste vídeo iremos debater uma questão importante e que inquieta muitos países no mundo. Afinal, de onde a Coreia do Norte tira tanto dinheiro e tantos recursos para financiar o seu programa nuclear e de mísseis balísticos? E como prometi, a loja tem algumas novidades, novas camisetas e canecas com estampas incríveis. Todas as semanas encontrarão novidades por lá, por isso fiquem atentos. O link da loja está aqui na descrição e nos comentários. E sobre o vídeo já sabem, se gostarem, deixem aqui as suas curtidas, pois são muito importantes para o canal. Durante a Guerra Fria, os maiores financiadores do regime norte-coreano eram a Rússia e a China, países que defendiam o seu sistema de governo comunista e que tinham interesse na manutenção da existência da Coreia do Norte como país independente. Através daquele país, os soviéticos e os chineses criavam um ponto de tensão em toda a Ásia, mantendo seus inimigos norte-americanos, sul-coreanos e japoneses em constante estado de alerta. Além disso, para a China e a União Soviética, a Coreia do Norte também servia como um estado tampão, mantendo a uma distância segura das suas fronteiras os exércitos inimigos. E foi assim que a Coreia do Norte foi armada até os dentes num longo processo que começou no final dos anos 40 e que se estendeu até o início dos anos 90. Como reflexo disso, praticamente todo o exército norte-coreano, a sua marinha e a sua força aérea estão equipados com armas russas ou chinesas, que na prática não passam de armas russas, ligeiramente adaptadas ou construídas sob licença. Mas com o desmantelamento da União Soviética em 1991, os russos deixaram de ser capazes de financiar diretamente o regime de Pyongyang, com grande parte dessa responsabilidade ficando nas mãos dos chineses, que ao longo dos últimos 25 anos foram praticamente os únicos com os quais os norte-coreanos negociaram diretamente. Como resultado disso, quase 70% da receita anual da Coreia do Norte vem de acordos comerciais com a China. Apenas uma única matéria-prima, o carvão vendido para a China, responde por quase 40% da receita anual daquele país. Como é óbvio, não há dados concretos fiáveis, mas estima-se que entre 25% a 30% de todas as riquezas geradas na Coreia do Norte sejam direcionadas para suas forças armadas, o que é 15 vezes mais do que a média mundial, que gira em torno dos 2% do PIB. E por isso, amplos setores ficam completamente abandonados, como por exemplo a saúde, a educação e a construção de infraestruturas básicas. À exceção da capital, Pyongyang, o restante do país carece de infraestruturas como estradas, esgotos e sistema para o tratamento de água. Estima-se que mais de 40% da população viva abaixo da linha da pobreza, com a população de amplas zonas do país sofrendo com a falta de remédios e alimentos básicos para sua subsistência, já que uma parte bastante significativa dos poucos recursos gerados pelo país vão diretamente para o sustento das Forças Armadas e do seu programa nuclear e de mísseis balísticos. Mas mesmo esses recursos são insuficientes para sustentar um programa nuclear e de mísseis balísticos tão avançado como o norte-coreano. Por isso, de onde realmente vem o dinheiro? Essa é uma pergunta para a qual não há uma resposta exata e definitiva, mas acredita-se que os norte-coreanos utilizem diversas artimanhas para conseguir os recursos necessários. Uma delas é enviar para fora do país trabalhadores qualificados e especializados que enviam de volta para a Coreia do Norte grande parte dos seus ordenados. Estima-se que um pequeno exército de mais de 20 mil norte-coreanos estejam nesse momento vivendo e trabalhando em países europeus e até mesmo nos Estados Unidos. São pessoas que receberam formação universitária de qualidade em universidades chinesas ou russas de topo e por isso são muito bem vistas no mercado laboral internacional.
Se cada trabalhador receber um salário anual de $40.000, que é a média salarial anual nos Estados Unidos para médicos, engenheiros e trabalhadores qualificados e especializados, e se metade desse dinheiro for enviado de volta para a Coreia do Norte através de bancos chineses, a receita anual obtida giraria à volta dos 400 a 500 milhões de dólares. Como forma de incentivar esse esquema, o governo norte-coreano mantém as famílias desses trabalhadores como reféns e sob constante ameaça. Acredita-se também que a Coreia do Norte tenha uma rede gigantesca de empresas fantasmas à volta do mundo, dedicadas a negócios que vão desde o imobiliário, compra e venda de ações no mercado financeiro, até mesmo a negociação de grandes obras de arte. Tudo, como é óbvio, debaixo de um manto de empresas fantasmas, a maioria delas com ligações com a China. E é através desses esquemas que o regime de Pyongyang tem acesso a bilhões de dólares em recursos anuais. Como já deu para perceber, devido aos embargos impostos pela comunidade internacional, a China é um elemento fundamental nesse esquema norte-coreano. Se a China resolvesse de um dia para o outro deixar de apoiar o regime norte-coreano, seja de forma direta através do comércio internacional de bens e serviços, ou de forma indireta através desses esquemas econômicos fraudulentos, o governo de Kim Jong-un cairia em pouquíssimo tempo. Mas a China, apesar de uma aparente aproximação com os Estados Unidos nos últimos meses, e de ter chegado mesmo ao ponto de cortar algumas relações com os norte-coreanos, com destaque para a interrupção provisória na compra de carvão, não tem interesse absolutamente nenhum em ver o fim do regime comunista da Coreia do Norte. E é por isso que alguns analistas acreditam que, além de todos esses esquemas, os norte-coreanos recebem dos chineses também ajuda direta em materiais e pesquisadores. A China é uma potência nuclear plena, capaz de lançar mísseis balísticos intercontinentais armados com ogivas nucleares a milhares de quilômetros de distância. E algumas fontes afirmam que os chineses estejam também auxiliando ativamente o regime de Pyongyang no seu programa nuclear e de mísseis balísticos. Esse é o principal motivo pelo qual os Estados Unidos ainda não atacaram os norte-coreanos. Sem o consentimento da China, o seu principal patrocinador, a Coreia do Norte nunca será atacada. O presidente Donald Trump sabe disso e vem tentando convencer os chineses de que é mais vantajoso e lucrativo alinhar-se com os Estados Unidos através de um aprofundamento dos grandes laços comerciais que unem ambos os países, do que manter-se fiel a um regime comunista estagnado, um autêntico fóssil dos tempos da Guerra Fria.